Existem alguns cuidados que as pessoas devem ter, por exemplo, ao sair de casa nessa festa, deixar o animal sozinho na sua casa. Ontem, por exemplo, foi dito feirinha, muita gente passou o dia fora de casa. É bom se preocupar também com o animal que fica em casa? Claro. A gente vem sempre abordando esse tema de cuidados que as pessoas têm de ter com os animais nos domicílios, principalmente, Marcos, quanto à questão de os cuidados quanto a acidentes, quanto à fuga, né, desses animais, muitas pessoas entrando e saindo de casa, às vezes deixando o portão aberto, a questão de comida, que nesse período, como foi citado aqui anteriormente pelo professor, pelo advogado Janduí, né, o siridoense tem o hábito de receber bem, tem o hábito de se alimentar bem, e também não deixa nesse período de um cachorrinho tá ali por perto, ali, um gato, e você tá dando alimentos que podem estar causando muitas vezes uma toxinfecção alimentar. Os animais começam a apresentar vômito, começam a apresentar diarreia e pode agravar isso aí para uma infecção intestinal, causando aí prejuízos, né, na saúde desses animais. Então você tem de ter essas preocupações, né? E também, ao sair de casa, verificar se aquele animal tem ali a água, tem o alimento necessário para ele passar o dia e manter a sua saúde satisfatória. Tem pessoas que têm o costume de, quando vai para uma festa, um evento, por exemplo, um almoço, um jantar, aí recolhe os restos de comida daquele local para levar para o cachorro na sua casa. Existe risco também nisso? Isso, existe risco, Marcos. O hábito alimentar dos animais, eles mudaram ao longo dos anos. A gente, se você se reportar a alguns anos atrás, os animais que existiam eram animais de guarda, eram cães de guarda, que ficavam no muro das casas para proteger as casas, e utilizavam-se alimentos naquela época como cuscuz, cabeça de boi, restos de comida de festa. E essa cultura ela mudou com a chegada das rações comerciais, onde esses animais começaram a ter outro hábito alimentar, e também com a introdução desses animais dentro do domicílio. Eles começaram a não ser mais criados nos muros das casas, e muitos deles começaram a ser criados dentro das casas, se transformando muitas vezes em um ente familiar. E isso daí mudou esse hábito de você ir para as festas e trazer restos de comida para os seus animais, porque eles começaram a comer ração, né? E as pessoas começaram a ter mais acesso à informação e também mais acesso à questão de um médico veterinário, né? De uma informação que essa comida pode causar mal. Essa comida, esse resto de comida pode causar o que nós chamamos de toxinfecção alimentar. Ali multiplica muito rápido esse resto de comida, vai multiplicar bactérias. Essas bactérias podem ter toxinas que levem esse animal a um quadro, muitas vezes até chegando até a óbito, Marcos. Então esse hábito de dar resto de comida está praticamente entrando em desuso. Tem uma pergunta aqui no nosso Facebook. O nosso ouvinte reclama que diz que tem um cocker spaniel, né? E ela percebe que as orelhas estão bastante inflamadas. O que é que pode ser nesse caso? O cocker spaniel, ele pela própria formação da orelha, né? A conformação da orelha dela é caída. E por ela ter essa orelha caída, o cocker spaniel, um dos grandes problemas que existe são otites, que são as inflamações do pavilhão auricular, né? Seja otite interna, otite externa. Isso aí eu sempre gosto de dar uma dica, Marcos, que esses animais que têm as orelhas caídas, pelo menos 30 minutos durante o dia, você pega uma chuquinha e bota na orelha para a orelha levantar e que ocorra uma circulação de ar nesse ouvido para diminuir assim a multiplicação, né, o ambiente favorável para a multiplicação de bactéria e de fungo, né, principalmente malacésia, que é um fungo bastante encontrado no pavilhão auricular. Então, nessa situação aí, como ela já fala que ele já está com processo inflamatório, aí ela deve procurar o auxílio de um médico veterinário para que seja feita uma avaliação desse pavilhão e ver a medicação mais adequada. Muitas vezes tem de fazer até uma citologia desse cerume ou desse líquido que esteja saindo
do ouvido para identificar se ali existe presença só de bactéria ou de bactéria com fungo ou mista, né? Para poder fazer a medicação e o tratamento mais adequado. No caso, a orelha do animal é bem sensível? Muito sensível, Marcos. Tanto a sensibilidade da orelha em si, como também do som. O cão, ele escuta em torno de 50 vezes mais do que o homem. Então, quando ele tem um som alto, quando ele está muitas vezes incomodado com um barulho, ali ele vai procurar um canto para se esconder ou vai latir, né? Então isso aí é uma potência bem grande que ele tem de sensibilidade de som no ouvido. Por isso que muitos se incomodam com os fogos de artifício, né? Isso, o fogo de artifício é uma dos incômodos que existe para cães, inclusive causando riscos, né, com esse som alto de fuga ou de acidentes dentro dos domicílios. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 988775550, bom dia. Estou perguntando se é livre, Marcos Dantas. Doutor Robson, eu gostaria de saber a questão de você dar ovo ao seu cachorro, porque dizem que estão dando ovo por aí, diz que ovo é muito bom. Eu queria saber qual é a sua opinião, porque eu dou todo dia uma gema de ovo, uma gema de ovo ao meu cachorro. Tá correto? Olha, Marcos, o ovo, ele é um dos alimentos mais completos que existem na natureza. Então aí nós temos o leite materno, né? Temos o leite e temos o ovo, que se aproxima muito a questão de imunoglobulinas, de vitaminas, minerais e outros componentes que existem na composição do ovo. O grande problema do ovo é você saber a origem dele, né? Porque existe a questão da salmonela, que é aí um problema que pode o ovo acarretar ao animal. O animal ter uma infecção intestinal em virtude de salmonelose oriunda do ovo. Se você tiver os cuidados necessários de cozimento ou de assar o ovo ali, passar e conseguir eliminar essas bactérias, aí eu não vejo problema em você administrar ovo. Não vai ter problema para o animal. Então, a melhor técnica que você tem é fazer o cozimento, que perante esse cozimento pode estar destruindo essas bactérias que possam existir no ovo. O nosso ouvinte pergunta aqui, qual é a mensagem que o cachorro quer passar para a pessoa quando ele abana o rabo? Alegria, Marcos. Só alegria? Alegria, felicidade, né? Para você ter uma ideia, o rabo do cachorro, né, é um sentimento que você percebe de imediato quando aquele animal lhe tem atenção, lhe tem respeito, lhe tem carinho. É incrível o balançar de um rabo, né, de um cachorro. Então isso aí é uma das características que o animal está transmitindo para ele, é um sentimento de alegria e de felicidade. Dr. Robson Góes, eu tenho uma cachorra poodle que ela está com mais ou menos 4 anos, né? E 3 a 4 anos, o pelo dela era branco, né? E está mudando totalmente para marrom. Isso é característica da velhice? Não, um animal com essa idade aí, ela não apresenta características de velhice. Veja que um cão poodle com 3 anos de idade, 4 anos, ele está passando da fase aí para adulto, né? Nós teríamos aí uma aproximação aí de uma pessoa em torno de 30 anos de idade. Então não vejo questão de característica. Aí provavelmente isso aí possa ser em virtude do shampoo que está sendo utilizado, Marcos, ou da alimentação. Existe características muito fortes do tipo de alimentação para fazer mudança de pelo, como também as características do shampoo. Às vezes você usa um tipo de shampoo e esse shampoo faz com que o cão ou escureça a pele ou então vá ficar mais clara. Então também tem de avaliar isso daí. Tem mais pergunta aqui, bom dia. Bom dia, Marcos. Marcos, eu tenho um cachorro meu, esse cachorro ele é pé duro. Tem um bom tratamento, graças a Deus que eu amo meu cachorro. Mas eu estou preocupada porque eu estou percebendo que ele não está tomando água.
Eu coloco água na vasilha dele e percebo que ele não está tomando água. Esse probleminha eu estou percebendo desde sábado. E aí, doutor Robson? Esse problema, ele está muito comum, não apenas em cães, como também em gatos. Nesse período mais frio, os animais diminuem o consumo de água, como também o ser humano. O ser humano, ele nesse período agora frio, ele bebe pouca água. E essa pouca água que ele vai ingerir começa a apresentar problemas urinários principalmente. Aí problemas renais e problemas em bexiga, dando muita cistite, né? Processo inflamatório da bexiga e até um processo infeccioso. Você deve estimular nessas situações de alguma maneira que o seu cão ou o seu gato vá ingerir água para que possa diminuir os riscos de infecção urinária. Aí a gente pode dar uma dica, né, que você administrar a ração úmida. É muito comum em gato, nesse período, a gente orientar que as rações que sejam administradas para eles sejam rações úmidas, que vai assim fazer com que o animal se hidrate sem diminuindo assim o risco dessas infecções. Então a orientação é hidratar, mesmo que ele não queira beber água, você vai ter de ter uma alternativa, e essa alternativa é através de rações úmidas. Tem mais pergunta aqui, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor Robson, que é a Adriana. Doutor Robson, eu tenho um cachorro pitbull, ele está com 13 anos de idade. Assim, e agora ele começou tipo as patas dele traseiras entrevar. Esses dias agora que está muito frio, ele quase não está conseguindo levantar. A gente nota que é muito dolorido para ele levantar, a gente até ajuda ele a se levantar. Eu queria saber do senhor qual o remédio que se pode dar, porque a gente medicou ele com um comprimido de casa mesmo, ibuprofeno. Eu queria saber do senhor qual a medicação ideal para dar a ele para isso. E aí, doutor Robson? Marcos, eu vou começar pelo fim. Olha, a questão de você administrar medicações que tem em casa, muitas vezes você pode causar um problema mais sério no animal. Ela disse que administrou ibuprofeno. Esse ibuprofeno ele pode causar não apenas problemas hepáticos, mas também problemas renais, se administrado de forma inadequada, né, em questão de dosagem e tempo de uso. Esses animais que nesse período frio apresentam quadros de não conseguir se levantar, de andar, ela fala aí de andar duro, né, existem algumas doenças que têm correlação com esse problema. Uma delas é o animal que tem displasia coxofemoral, que é entre o encaixe, né, da bacia, da cabeça do fêmur no acetábulo. E esses problemas que esses animais apresentam, muitas vezes vai ao longo dos anos agravando, causando um processo inflamatório e causando muita dor nesses animais. A orientação minha para essa situação é que ela procurar um médico veterinário para fazer exames, identificar a causa, se é através de raio-x, você identifica se é ou não uma displasia coxofemoral, e caso exista a displasia, aí vai ser feita a medicação adequada. Aí tem medicações para displasia que você faz ela com sulfato de condroitina, com anti-inflamatório, aí vai depender da situação do animal. E muitas vezes tem até necessidade de você lançar mão de medicações para aliviar a dor desse animal, aí com tramadol, seja outras medicações mais adequadas para cada situação. E também, Marcos, existem algumas doenças que também têm correlação com isso. Aí a gente pode citar, por exemplo, um tipo de doença do carrapato, que uma das sintomatologias que tem é justamente esse animal que começa a não conseguir se levantar e fica com paresia de membros posteriores. Então tem de fazer um diagnóstico diferencial dessa doença para poder fazer a medicação mais adequada. Bom dia. É normal, depois da cadela amamentar,
ela ficar caindo pelo bem muito de bolo, assim. E aí, é normal? É normal, Marcos, em virtude da baixa nutricional, muitas vezes, ou da desmineralização, ou da falta de vitamina para nutrir esses pelos, né? É normal porque ela perde muita vitamina, muito mineral, muita nutrientes através do leite. Então os filhotinhos começam a mamar e começam a sugar, vamos dizer assim, que ela precisa de nutrientes para eliminar pelo leite. O leite, existe uma composição do leite de vitaminas, minerais, imunoglobulinas, que são eliminadas para os filhotes, e aí faz com que essa fêmea passe a ter essa carência de vitaminas e de minerais. É comum que isso aconteça. Agora você tem de observar se essa queda de pelo ela é uniforme ou se tem áreas de ausência de pelo e que comece a apresentar caspa, comece a apresentar uma rarefação lá, uma ausência de pelo, que pode significar uma presença de uma infecção bacteriana ou infecção fúngica, e aí já passa a ser não uma questão fisiológica do animal, mas passa a ser uma doença, uma patologia. Bom dia, Marcos Danta. Eu gostaria de saber do doutor, eu tenho um cachorro, ele é o pinche, ele é o zero. Aí eu só dou ração, mas ele quer comer tudo. Aí aqui eu boto outro tipo de comida de casa mesmo. Só que ontem ele fez cocô mole. Eu acho que deve ser da comida. Eu queria saber do doutor se é da comida, se é bom só dar só a ração mesmo. E aí, doutor Robson? O ideal é que a senhora dê só ração. Na hora que você muda o alimento do animal, que o alimento deixa de ser aquele do dia a dia, você dá um pedacinho de carne, um pedacinho de queijo, uma salsicha, né? Isso aí pode causar justamente esses quadros que eu falei há pouco, de uma infecção intestinal ou uma indisposição intestinal, e o animal vai apresentar diarreia. Tem deles que chegam a apresentar vômito, a diarreia, causando um quadro mais grave no animal, tendo muitas vezes até de internar ou de entrar com antibiótico para fazer o tratamento mais adequado. Uma ouvinte tem um cachorro e ele faz tempo que não cruza. Ela quer saber se isso pode estressá-lo. O cachorro também gosta muito de leite. Ela quer saber se isso é ofensivo para ele. Olha, o leite, desde que você dê ele fervido e que você dê ele desengordurar, tirar a gordura do leite desnatado, né? Eu não tenho nenhum problema, Marcos, quanto a ele você administrar leite. Agora, a questão de cruzar, ele pode ficar incomodado se tiver cadelas próximas no cio. Aí ele vai sentir o cheiro da cadela próxima no cio e ele vai ficar bastante incomodado, tentando fugir para ir cruzar. Tem cães que passam 2, 3, 4, 5 dias fora de casa, né, atrás de cadelas no cio, onde você observa aquela, como fosse uma procissão de cão atrás de uma cadela no cio, causando riscos de briga, né, de acidentes. Isso aí é muito comum. Tem mais pergunta aqui? Doutor, é o seguinte, eu tenho um cachorro aqui, ele é vira-lata, ele é preto. Eu gostaria de saber qual é o melhor remédio para combater carrapato e pulga. E o que eu devo evitar para ele não comer. Assim, se tem algum tipo de alimento que causa mais pulga e carrapato. Maria aqui dos Canudos. E aí, doutor? Nenhum alimento, Marcos, favorece ou predispõe o animal a ter carrapato. Então é um mito que diz: eu não vou dar carne para o meu animal porque ele vai ter carrapato, porque comeu carne. Não tem nada a ver. Nenhum alimento favorece o animal a ter carrapato. É o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão que ela pergunta: de qual alimento eu devo evitar dar ao meu animal. Você deve evitar, o animal ele não pode comer cebola, porque a cebola causa hemólise. Ele não pode comer uva passa, chocolate, né? Chocolate causa intoxicação, uva passa causa problemas renais. Então esses alimentos aí você deve evitar. E a outra pergunta dela é: qual a medicação eu posso utilizar para a questão de prevenção ou de tratamento para o carrapato? Existem várias medicações no mercado,
né? Que a gente pode orientar, eu gosto muito do Bravecto, tem o Simparic, tem agora um lançamento novo, o Credelio. Então tem vários vários medicamentos que vai dar uma proteção aí, seja de 35 ou seja de 90 dias para o seu animal, impedindo assim que ele tenha o carrapato, Marcos. Dr. Robson Góes é médico veterinário, ele está na Veteripet Caicó, que fica na Rua Augusto Monteiro, 569, centro da cidade, telefone 3421-1263. No Instagram você pode seguir a Veteripet, instagram.com/Veteripet, e lá você vai ter todas as informações. Uma ótima festa de Santana, até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta, Marcos. Um bom final de semana a todos e um bom final de festa de Santana.